Olá, meus amigos, meus irmãos, que a paz do Senhor Jesus esteja contigo. Um prazer imenso poder, nesta tarde, estar aqui nesta janela para falar um pouquinho das coisas de Deus. A palavra de Deus, ela é sempre maravilhosa, é sempre bom falar dela, é sempre bom compartilhá-la. Ela traz para nós edificação, ela traz para nós lucidez das coisas eternas, ela nos faz entender muitas coisas que nós precisamos compreender. Eu queria compartilhar com você aqui o capítulo 5 de Isaías, onde diz a canção da vinha. Acompanhe comigo a leitura, Isaías capítulo 5. Cantarei para o meu amigo o seu cântico a respeito da sua vinha. O meu amigo tinha uma vinha na encosta de uma fértil colina. Ele cavou a terra, tirou as pedras e plantou as melhores videiras. Construiu uma torre de sentinela. Também fez um tanque de prensar uvas. Veja bem agora. Ele esperava que desse uvas boas, mas só deu uvas bravas. Que decepção, né? Que decepção quando você conta com um projeto o qual você fez, o qual você se empenhou, o qual você se dedicou ali noite e dias para que possa dar bom resultado e de repente aquilo fracassa. De repente os resultados que você contava com aquele projeto não foi possível você colher frutos bons. Aquele projeto no qual você se empenhou, você se dedicou, e agora você está contando que ele vai produzir bons frutos, que ele vai te dar bons resultados, de repente fracassa e você tem uma grande decepção. Quanta gente faz um projeto, quanta gente faz um investimento, quantas pessoas faz com toda a dedicação um investimento em algo, pensando que vai colher bons frutos, pensando que vai ter naquele investimento bom rendimento, bons rendimentos, e de repente os rendimentos não são aqueles que eram calculados. Assim também acontece e tem acontecido, aconteceu e tem acontecido com o nosso Deus. O Senhor Deus investiu no homem, fez o homem do barro, montou ali o boneco, tirando do barro, soprou na sua narina, tudo isso fez com muito carinho, com muita dedicação. E de repente, quando aquele homem é formado, quando aquele homem começa a se sentir dono da sua vida, quando aquele homem tem agora liberdade para fazer o que quer, já juntamente com a sua esposa tirada da sua costela, ele é colocado num jardim, um jardim cuidadosamente preparado, meticulosamente preparado para que ele pudesse viver ali dias maravilhosos, para que ele pudesse ter ali tudo de bom e do melhor, para que ele pudesse usufruir de todas as riquezas que havia naquele jardim. E de repente, a mulher deste homem ouve uma serpente falar-lhe e ela dá ouvido à serpente. Isso porque havia proibição de comer de um dos frutos que havia nesse jardim. Mas esta mulher ouviu a voz da serpente, que é Satanás. Perdão. E de repente ela dá ouvido à voz da serpente. E ela não só deu ouvido para si mesma, mas também resolveu compartilhar com o seu marido aquilo que ela tinha ouvido. Eu ouvi a serpente dizer e falar comigo que nós podemos comer daqueles frutos, porque se nós comermos daquele fruto, nós vamos ser tão inteligentes quanto ao próprio Deus. Nós vamos ser igual a Deus. Que decepção para Deus, que criou o homem e colocou ali para tratar com ele, para viver, para dar a ele do melhor possível, e de repente aquele homem
deixa de ouvir, de obedecer já a voz de Deus e passa a obedecer a voz a qual ele está ouvindo, que não era a voz de Deus, era a voz de uma serpente. Essa parábola da vinha, essa canção da vinha, também nos faz entender o quanto o Senhor Deus preparou para Israel tudo de bom e do melhor. Deus preparou para Israel o melhor da terra. Deus preparou para um povo que ele amava, um povo seleto, um povo escolhido, um povo de imenso carinho, o qual Deus tinha para com eles, e de repente este povo traz para Deus uma grande decepção. Os pecados deste povo traz para o Senhor grande decepção. Deus contava que este povo fosse um povo fiel, Deus contava que este povo fosse um povo temente, Deus contava que este povo fosse um povo obediente, preparou tudo, deu de melhor para este povo. Mas de repente, este povo agora é um povo ingrato, é um povo terrível, é um povo que vira as costas para Deus, é um povo que, mesmo amado por Deus, vira as costas. Quantos de nós também não somos assim? Nós também somos assim. Deus faz tudo de bom para nós, Deus nos dá saúde, Deus nos dá alegria de viver, Deus nos dá paz, Deus nos dá filhos, Deus nos dá tudo, o alimento cotidiano, o pão nosso de cada dia Deus nos dá, e de repente nós somos ingratos a Deus. Somos ingratos simplesmente porque somos ingratos. Não porque Deus deixou de fazer, não porque Deus não fez, não porque Deus não operou milagres, mas porque somos ingratos. A ingratidão está no ser humano desde que ele pecou contra Deus lá no Jardim do Éden. A ingratidão passou a fazer parte do seu DNA, da sua vida. E é por isso que o salmista disse: em pecado concebeu a minha mãe. Nós fomos concebidos pelo pecado. E foi para isso que Cristo Jesus veio, para nos resgatar do pecado, para nos resgatar, para tornar-nos dar vida, para colocar-nos no jardim da esperança da salvação. E mesmo assim ainda nós continuamos a decepcionar Deus. Mesmo depois da morte de Cristo Jesus, nós continuamos a decepcionar Deus. Continuamos a entristecê-lo. Continuamos a fazer com que a sua palavra para nós não tenha valor. Continuamos a fazer com que tudo aquilo que ele fez para nós não tenha valor algum. Assim é o povo de Israel. Assim era o povo de Israel. E nós continuamos desta forma. Contarei ao meu amigo o seu cântico a respeito da sua vinha. O meu amado tinha uma vinha na encosta de uma colina fértil. Uma colina onde corria daquela colina toda a vitamina, toda a proteína para que essa videira pudesse produzir bem. Ele escolheu a dedo o lugar. Ele escolheu um excelente lugar para aquela colina. Ele cavou a terra, preparou a terra bem preparada, deixou aquilo tudo em ordem, na certeza de que ia colher bons frutos. Cavou, tirou as pedras, plantou as melhores videiras. Veja bem, plantou as melhores videiras. Construiu uma torre de sentinela para que ninguém entrasse ali, para que ninguém fosse roubar, para que ninguém fosse danificar. Cuidado excessivo com aquela videira. Construiu uma torre de sentinela e também fez um tanque de prensar uvas. Deixou tudo preparado. Ele esperava que desse uvas boas, mas deu uvas azedas. Azedas. Nós, às vezes, somos, diante de Deus, azedos. Somos deploráveis diante de Deus. Somos pessoas que, diante de Deus, muitas vezes decepcionamos. Quase sempre
Estamos decepcionando Deus com as nossas atitudes, com os nossos pensamentos, com as nossas ações, com as nossas falsidades diante dele, dizendo que o amamos, que o queremos bem, que queremos estar com ele. E nós muitas vezes estamos decepcionando Deus. Agora, habitantes de Jerusalém, homens de Judá, julgue entre mim e a minha vinha. Que mais se poderia fazer por ela que eu não tenha feito? O que mais? O que mais Deus poderia fazer por nós que não tenha feito? Nada, tudo Ele fez por nós. Tudo Deus fez por nós. Mas nós continuamos sendo ingratos, continuamos sendo rebeldes, continuamos virando as costas, continuamos nos separando de Deus, continuamos ausentes de Deus. Veja só o que diz em 2 Crônicas 15, verso 2. Ele saiu para encontrar-se com Asa e lhe disse: escutem-me, Asa e todo o povo de Judá e de Benjamim. O Senhor está convosco enquanto estiverdes com ele. Se o buscardes, ele deixará ser achado, mas se o deixardes, ele também o deixará. Ele também o deixará. A humanidade hoje está virando as costas para Deus. A humanidade hoje está deixando de buscar a Deus. E nós estamos vivendo os tempos dos fins. Muito, muito, muito em breve, Cristo Jesus virá buscar o seu povo. Mas nós estamos virando as costas para Deus. Nós estamos deixando de ter as nossas vestimentas brancas, limpas. Estamos deixando de ter as nossas lamparinas acesas. Estamos deixando de estar à espera do noivo. Estamos vivendo a nossa vida como se Cristo nunca fosse voltar, quando deveríamos viver na nossa vida secular como se Cristo nunca voltasse, mas na nossa vida espiritual como se Cristo fosse voltar hoje, agora. Na vida espiritual nós devemos viver assim, como se Cristo fosse voltar agora, com as nossas malas prontas, com as nossas vestes prontas, as nossas lamparinas acesas, azeite, tudo que precisasse nós teríamos em mãos, como se o noivo fosse voltar agora, como se Cristo fosse voltar agora. E este povo decepcionou ao Senhor. Israel decepcionou, o povo querido, o povo escolhido de Deus, o povo eleito, geração eleita, geração escolhida, decepcionou Deus. Nós fomos escolhidos, decidimos seguir a Cristo e mesmo assim, quantas vezes estamos decepcionando a Cristo Jesus? É tempo de nós nos despertarmos, é tempo de nós acordarmos, é tempo de nós abrirmos os nossos olhos para a realidade da salvação que vem por meio de Cristo Jesus. Vem por meio de Cristo Jesus. Não há outro meio para a salvação. Não há outra forma para a salvação. Somente através de Cristo Jesus. Pois eu digo a vocês o que vou fazer com a minha vinha. Derrubarei a sua cerca para que ela seja transformada em pasto. E derrubarei o seu muro para que seja pisoteada. Farei dela um terreno baldio. Não será portada nem capinada. Não será podada nem capinada. Espinheiros e ervas daninhas crescerão nela. Também ordenarei às nuvens que não derramem chuvas sobre ela. Este é um povo ingrato. Se nós continuarmos, se nós vivermos em ingratidão para com Deus, nós seremos também posto à parte por Deus. Nós seremos posto à parte por Deus que nos tanto quer bem, que tanto nos ama, que tanto nos escolheu, que fez tudo por nós, para que nós pudéssemos ter a vida eterna. E nós muitas vezes estamos decepcionando com os nossos atos, estamos pondo à parte Deus, estamos nos ausentando de Deus, estamos deixando de buscar a Deus. As pessoas hoje já não querem mais a igreja, as pessoas hoje já não querem mais a casa de Deus, as pessoas hoje já não querem mais estar com o rebanho, as pessoas hoje estão completamente
se apostatando da fé. Este é um dos sinais da vinda de Cristo Jesus. Apostasia é um dos sinais da vinda de Cristo Jesus. Como nós estamos vivendo? Como filhos? Isaías capítulo 1 diz o seguinte: ouçam os céus e escutem, ó terra, pois o Senhor falou. Criei filhos e os fiz crescer, mas eles se revoltaram contra mim. Você já imaginou o que é criar um filho? Não é triste para um pai que viu seu filho ser gerado, acompanhou a gestação, acariciou através da barriga da sua primogenitora, da gestante, acompanha o parto, carrega-o no colo, ensina as primeiras palavras, beija-o, troca a fralda, começa o processo de educação, ensina tudo de melhor, sonha com o futuro do filho. E de repente, decepção. Aquele que deveria ser o filho amado, aquele que deveria amar a seu pai, traz para o seu pai uma grande decepção, traz ao seu pai uma grande frustração. Que decepção! Ainda que Salomão tenha dito que nós devemos criar, ensina o menino no caminho que deve andar e quando crescer não se desviará dele. Mas, infelizmente, quando ele cresce, ele tem o livre-arbítrio, o poder de escolha, e ele faz o que quer da sua vida. Infelizmente, há no ser humano esse dispositivo que chama-se livre-arbítrio. Isso porque Deus não quis criar bonecos. Deus não quis criar ventríloco, alguma coisa assim, este nome de bonequinhos que são manipulados, né? Não quis criar bonecos manipulados, mas ele quis criar homens e mulheres conscientes, certos, cônscios do que estão fazendo, com direito de escolher. Com direito de escolher ser uva boa ou ser uva ruim. O filho pródigo teve o direito de escolher: não quero, pai, ficar mais na sua casa, não quero mais continuar, eu quero viver a minha vida, eu quero viver a minha maneira, eu quero viver com os meus colegas, eu quero usufruir de tudo que eu tenho, porque eu cansei de ficar aqui nesta casa, muito monótono, tem que ficar aqui cuidando dos seus animais todos os dias, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que cuidar dos animais, tem que... Não, eu cansei dessa vida, não quero mais essa vida. Eu quero viver a minha maneira. Dá a minha parte da herança que eu quero ir embora, não quero permanecer aqui. E o pai dar a ele o direito, embora o pai não deveria ter dado, porque não era ainda o tempo de dar a herança, seria repartida quando os pais morressem. E o pai reparte com aquele filho a herança, e aquele filho vai embora com o seu dinheiro da mochila e vai viver a sua vida grande. Mas de repente aquilo começa a acabar, o dinheiro começa a acabar, a sua vida começa a ficar complicada, ele já não consegue arranjar emprego, ele consegue arranjar um trabalho para cuidar de porcos, e para um judeu trabalhar cuidando de porcos era uma decepção muito grande, mas foi o único trabalho que ele conseguiu. E ali ele desejava comer as bolotas dos porcos. Desejava comer as bolotas dos porcos. Mas de repente ele acorda com aquela situação caótica, aquela miséria profunda, e ele diz: levantar-me-ei, irei ter com meu pai e direi: pai, pequei contra ti e contra os céus. E quando ele começa a pensar, começa a vivenciar este momento, o pai estava todos os dias olhando na direção para ver se seu filho estava vindo, e de repente, ao longe, ele vê o filho e ele prepara tudo aquilo que era preciso, manda preparar, arranjar as sandálias para os pés, preparar o anel para pôr no dedo, manda matar o melhor cabrito, porque o seu filho estava chegando, o seu filho estava ali. E ele precisava dar o melhor para o seu filho, porque ele tinha o amor para com ele. O que mais faria eu para aquela vinha que plantei, que cuidei? Que poderia eu fazer mais por ela? Pois eu digo a vocês, o que
o que eu fazer? Vocês o que vão fazer com a minha vinha? Derrubarei a sua cerca? Vou destruir, virou as costas para mim. O Senhor Deus continua nos amando. O Senhor Deus continua tendo carinho por nós. Até que nós não viremos as costas para Ele. Até que nós não viremos as costas para Ele. O filho pródigo recebeu o carinho do seu pai quando ele voltou para casa. Quem sabe você se encontra desviado do caminho do Senhor? Quem sabe você abandonou a igreja do Senhor? Quem sabe você não tem mais interesse, não tem mais aptidão pelas coisas de Deus? Quem sabe você não tem mais prazer pelas coisas de Deus, pela igreja do Senhor? Você abandonou-a completamente. Mas Cristo hoje te chama. E Ele está à porta, Ele não está dentro do seu coração. Ele está à porta. Eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Deus quer entrar no seu coração. O Senhor Jesus veio para entrar no seu coração e fazer mudança. Quem sabe quantas coisas precisam mudar na sua vida? Quem sabe o seu coração anda cheio de amargura, cheio de rancor, cheio de ódio, cheio de empecilhos que não permitem que o Espírito Santo cresça, floresça, que o Espírito Santo atue dentro da sua vida para que você seja uma bênção, para que você viva uma vida de esperança, para que você viva uma vida de convicção, uma vida com uma perspectiva nova de continuar servindo a Cristo, adorando a Cristo, até o dia que poderá ser a qualquer momento em que você partirá deste mundo para a vida eterna. Para a vida eterna. E se você ouvir a voz de Deus em seu coração e abrir a porta do seu coração para que Cristo possa entrar e achar morada no seu coração, você será salvo através de Cristo Jesus. Muita gente está vivendo a parábola do Zaqueu, mas subindo na árvore, mas não desce mais da árvore. Subiu na árvore, mas não abre a porta do seu coração, não permite que Jesus entre no seu coração para que possa habitar e fazer morada no seu coração. Cristo Jesus te chama. O que mais poderei eu fazer com a minha vinha? Deus quer fazer muita coisa através desta vinha, que Ele preparou a terra, que Ele tirou as pedras, que Ele cavou a terra, que Ele colocou-a diante de uma colina fertíssima, que Ele plantou a melhor vinha. Ele quer te pôr novamente neste lugar, mas é preciso que você entenda que o amor dele continua por você, ainda que você tenha virado as costas. E ainda é bom entender que quando você virou as costas para Cristo, Ele também virou as costas para você. Mas o amor dele é imensurável. A partir do momento que você decidir voltar para Cristo, abrindo seu coração, Ele está à sua disposição para te receber. Deus te abençoe. Não deixe de ouvir a voz do Senhor. Se hoje ouvires a minha voz, não endureçais os vossos corações. Eu quero orar com você. Querido Deus, Tu sabes, Senhor, que pode estar aqui uma vida ouvindo a Tua palavra. Tu sabes, ó Deus, que muitos poderão ainda ouvir e que possam ser despertados para uma nova vida, que possam lembrar de que foram como esta vinha, como esta terra preparada, como este espaço, como esta quinta preparada, essa terra totalmente cultivada, onde foi tirado as pedras, os empecilhos, onde foi tirado tudo aquilo que poderia impedir o crescimento desta videira, e foi plantado ali as melhores videiras. Senhor, que este coração possa compreender que o Senhor Deus está à disposição para amá-lo, para perdoá-lo e para fazer desta terra uma terra fertilíssima, uma terra de produção, uma terra produtiva. Em nome de Jesus, eu peço a Tua bênção para este coração, para esta vida, Senhor. Opera um milagre
de salvação, de transformação, de arrependimento, que esta vida possa voltar para ti, reconciliar-se contigo, porque o Senhor ainda o ama. Deus te abençoe, caro amigo, ouvinte da palavra de Deus. Que o Senhor Deus seja contigo. Procure ouvir a voz de Deus. Nós aqui em Apiaí estamos aos domingos às 19 horas na Rua Santa Catarina, número 170, Igreja Batista em Pinheiros. E você é o meu convidado para estar ali conosco, para ouvir a voz do Senhor, para participar de cultos maravilhosos. Deus te abençoe, será um prazer tê-lo em Apiaí, bairro Pinheiros, Rua Santa Catarina, número 170. Um beijo no seu coração, que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Se você achar que deve compartilhar com alguém esta live, compartilhe para que mais pessoas possam ouvir a palavra de Deus.